Olá, então, hoje eu vou falar a respeito de um tema que tem relação com a pandemia, né? E algo que o Fundo Monetário Internacional, é algo que o Fundo Monetário Internacional disse a respeito do comportamento do Brasil na pandemia, só que não tem nada a ver com o que a esquerda diz, muito pelo contrário. O FMI diz que auxílio aos mais pobres na pandemia no Brasil poderia ter custado a metade. Para quem não sabe, obviamente, não tem nem como não saber, né? Esse auxílio que o governo brasileiro deu aos mais pobres é o auxílio emergencial, né? Que foi de R$ 600, né? O pessoal da esquerda fala que não, que foi o Congresso que aumentou o auxílio emergencial. É verdade, o Congresso aumentou, mas quem custeou, quem bancou foi o governo, né? As medidas econômicas do Paulo Guedes, eu já critiquei o Paulo Guedes aqui em algumas ocasiões, por exemplo, como ele falar em aumentar impostos. Acho que aumento de impostos nunca é a solução, é sempre corte de gastos, né? Tirar dinheiro de algum setor aqui que tem muita gente de esquerda, né? Você tem que cortar as asinhas da esquerda que o governo financia, né? Por exemplo, como cultura, tem que cortar todo o dinheiro que é gasto com cultura, pelo menos tem que realocar e distribuir para uma coisa que é mais útil, que é mais produtivo mesmo, né? Porque cultura não é nada produtivo no Brasil. Apesar disso, cara, o Paulo Guedes, durante a pandemia, ele fez milagre. Ele realmente fez um milagre econômico, que é conseguir dar um auxílio de R$ 600 num país que praticamente é um país bem pobre, que não teria condições de dar um valor desse nível se fosse qualquer governo de esquerda, né? Que seria uma bomba atômica financeira, né? Em 2, 3 meses ia ter inflação lá em cima, a moeda ia se desvalorizar completamente. Então, assim, quem critica as medidas econômicas adotadas pelo Paulo Guedes durante a pandemia é maluco, porque ele realmente fez um milagre econômico. E o FMI, que é um fundo monetário globalista, né? Eles são aliados ali do Fórum Econômico Mundial, toda essa patrulha da esquerda globalista mundial, né? Que são pessoas muito ricas, mas que gostam de que as pessoas sejam escravas do sistema, né? Então, por isso que eles defendem autoritarismo estatal, defendem regulamentação da mídia, controle central de tudo, né? Então, obviamente, para eles isso aqui foi algo negativo porque expôs realmente a genialidade do Paulo Guedes, né? Olha lá. O fundo, o FMI, né, Fundo Monetário Internacional, estima que o custo fiscal do auxílio emergencial concedido pelo governo brasileiro durante a pandemia chegou a 4% do produto interno bruto, gente, 4% do PIB do país entre os anos de 2020 e 2021. Em um cenário alternativo, sugere o organismo um programa com benefícios menores, de cerca de um terço do valor concedido, ainda protegeria a população em geral, mas a um custo 50% menor. Quer dizer, o auxílio emergencial é R$ 600, né? Então eles estão dizendo que R$ 300 já bastaria. Lembrando que, é verdade, o inicial plano do governo era dar R$ 200, alguma coisa do tipo. O Congresso, sim, ampliou, é verdade. Só que quem pagou a conta não foi o Congresso, foi o governo brasileiro. E tiveram que fazer muitos reajustes econômicos para sustentar o fique em casa, a economia a gente vê depois, né? Convém relembrar que o Bolsonaro ele tinha um plano de contenção da pandemia muito diferente do que foi feito. Ele foi obrigado a realizar medidas da ditadura sanitária, as quais ele não concordava. Porém, ele teve que fazer porque o STF o obrigou. Então, ele perdeu completamente o controle sobre a situação e, mesmo assim, com o ministro genial da economia que nós temos, realmente a gente conseguiu fazer milagres, né? Engraçado aqui, ó,
Vejam só o que vai ser dito aqui no texto. Os benefícios eram 3 vezes maiores do que o benefício social padrão e mais da metade do salário mínimo nacional, diz o FMI no relatório Monitor Fiscal, que avalia a situação das contas públicas dos países membros publicado hoje. Para o fundo, os efeitos da estabilização do programa de auxílio emergencial no Brasil excederam em muito os do sistema de proteção social em vigor antes da pandemia. Simulações mostram que, em média, a renda disponível per capita no Brasil subiu 2,1% em 2020, conforme o organismo. Como consequência, o FMI afirma que a taxa de pobreza e o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda disponível, caiu temporariamente em 2020. Ué, mas a esquerda não está falando que a pobreza aumentou, que tem gente com fome? Isso aqui, esse relatório do FMI, inclusive que diz que a desigualdade caiu. E aí? Isso é notícia do Estadão, tá? Isso aqui não é notícia de qualquer jornal, não. Isso aqui é do Estadão. Eu pego bastante notícias do Estadão porque eles são meio que como a Veja. Eles realmente tentam ser isentos em algumas questões. Olha lá, já em um cenário sem o auxílio emergencial, conforme o FMI, apenas 1/4 da perda de renda teria sido absorvido. Já a renda média disponível per capita teria diminuído 4,1%, de acordo com o organismo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em resposta aos comentários do FMI que o organismo tem de falar menos besteira. No lugar de puxar a orelha do Brasil, afirmou, o FMI deveria alertar os Estados Unidos e Europa que estão dormindo no volante, em referência às dificuldades em termos de crescimento e da escalada da inflação. Eu acho interessantíssimo isso, quer dizer, há 6 meses estava todo mundo falando que os brasileiros estão passando fome. E aí o FMI disse que o gasto poderia ser menor, disse Guedes a jornalistas após participar de uma conferência do JP Morgan, que acontece em meio às reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington. Isso aqui o Bolsonaro tem que usar na campanha dele, gente. Isso aqui alguém tem que mandar para o Bolsonaro e falar, eles estão falando que a gente passou fome, que a gente está passando fome, mas o FMI deu uma puxada de orelha falando que o auxílio emergencial deveria ter sido pela metade. Vocês acham que um Lula no poder ia sustentar esse sistema, gente? Se o Lula não estivesse no poder, a gente já tá pior do que a Argentina. Eu acho, né? Creio eu, sei lá, né? Eu sinceramente acho que o Lula ia rever alguns conceitos dele e até abrir mais a economia. Ele está falando isso na campanha, mas eu até suspeito que na prática ele ia adotar algo que o Obrador lá no México fez, que foi abrir praticamente toda a economia. Falar, vamos enfrentar esse vírus, a gente não tem condição. Entendeu? Só que como ele é de esquerda, ele ia ter o aval de todo mundo, né? É aquilo, né? Ele é de esquerda, ele pode fazer. Porque em 2009, quando a gente teve a pandemia da gripe suína, ele falou que era só uma gripezinha, né? E ninguém lembra disso, né? Gente, a gente tem que bater nessas teclas. A gente tem que contra-atacar o petismo com essas verdades, entendeu? Olha o FMI reclamando que o Brasil tinha um auxílio emergencial de R$700. Isso aqui é cadáveres em putrefação, como o Nando Moura, pessoas já que já estão derretidas pessoas que já estão derretidas como o MBL, não falam. Eles não falam da questão econômica do Brasil gerenciada pelo Paulo Guedes, porque foi perfeita nesses tempos da pandemia. Porque assim, é muito fácil falar todo mundo fica em casa, quem que vai sustentar esse sistema? Não tem como sustentar esse sistema. Então olha só o FMI falando aqui que o Brasil poderia ter feito menos assistencialismo em época da pandemia. Olha, eu sou contra assistencialismo, já falei aqui, sou contra assistencialismo, só que, cara, durante a pandemia, a gente foi obrigado a não trabalhar. Então, assim, não era uma questão de que, já que o governo não está nos permitindo trabalhar, é justo que ele pague a conta. É lógico. É ridículo você falar, fique em casa, mas você não vai trabalhar e o governo não vai te ajudar. A questão toda é que esse auxílio emergencial, ele não
auxiliou todo mundo, né? Mas enfim, aí você vê esses caras aí dessa terceira via, esses caras aí da nova direita, que eles falam os absurdos, né? Eles espalham aí mentiras, falam que a economia do Brasil está ruim, sendo que o que está aí no terceiro mês seguido de deflação. Essas coisas têm que ser usadas na campanha. A parte econômica é muito importante. Isso é para rebater. Todo petista esquerdista que diz que estamos passando fome é uma mentira. O FMI está reclamando que o Brasil ajudou demais as pessoas. Ajudou demais a população, que o governo Bolsonaro ajudou demais. Gente, utilizem isso, essas coisas, no Estadão. Entendeu? Ó, e o Paulo Guedes ainda deu uma lacrada ainda, né? Falou dos... ela... O FMI tem de falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus, né? Emendou. Segundo Guedes, enquanto o fundo está puxando a orelha do Brasil, o país está crescendo mais e sua inflação está mais baixa. Pois é. Depois de criticar o organismo, Guedes aliviou o tom. Eu não acho que o FMI está de má vontade com o Brasil, mas está errado tecnicamente, acrescentou. O ministro disse ainda que o governo brasileiro tem muito orgulho dos gastos feitos com o pagamento do auxílio e que permitiram reduzir os índices de pobreza no Brasil. E que permitiram reduzir os índices de pobreza no país. Vocês entendem? Toda essa maracutaia, toda essa mentira que fala, que a esquerda diz aí que o Brasil está passando fome, não sei o que. O Brasil sempre teve problema de fome, gente. O Brasil sempre teve problema. No segundo mandato da Dilma, o Brasil já sofria com ondas de pobreza, pessoas abaixo da linha de pobreza. Isso não é de hoje. Essa crise toda financeira que o Brasil está passando é muito por conta lá dos desmandos do petismo, que depois se sucedeu com o Temer, que até tentou fazer algumas reformas, fez a reforma trabalhista, é verdade, mas que em 2 anos não ia dar conta de tudo. Então foi assim, foi um período lulopetista, foi um período tão sombrio que, assim, dificilmente o Brasil vai se recuperar completamente. Primeiro que o Brasil é muito centralizado, isso é uma crítica realmente que eu faço, acho que o poder deveria ser mais descentralizado, é um país muito continental, gerenciar um país que tem um tamanho aí de diversos países da Europa juntos é muito problemático. Né? Por isso que eu até falo da questão do separatismo já, né? Eu já falei isso diversas vezes, eu acho que para uma questão de gerência, de gerenciamento, assim, de alocação de recursos, né? Não vamos fazer isso aqui, aquilo é muito mais fácil, ficaria muito mais regionalizado. Não teria essa questão, não, a gente pegaria uma pessoa ali para fazer alguma coisa nessa região específica e tentaria melhorar. Mas a gente sabe que realmente tem um grande problema disso, né? Não tem como você gerir um país inteiro centralizadamente, enfim, é praticamente impossível mesmo. Acho que uma separação ajudaria, né? Acredito que isso na parte econômica forçaria estados que produzem menos a passarem a produzir mais, porque eles iam produzir por uma questão assim, não, ou a gente produz ou a gente vai quebrar completamente. E até os socialistas lá, por exemplo, de um governo eleito lá do Nordeste, que seja socialista, ele ia ter que reduzir mais o gasto público. E aí o que aconteceria? É aquilo, ou o Estado quebraria, acabaria o dinheiro dos outros, aí eles iam ter que fazer uma reforma muito mais radical, ou o próprio governo socialista ia ter que cortar inúmeros gastos e indiretamente ia ter que liberalizar a economia, porque o pessoal fala do FHC, que o FHC privatizou, que não sei o que ele fez isso, porque ele foi obrigado, né? Não porque ele quis, enfim. Mas é isso, acho que essa notícia é muito importante para a gente refutar muito do que a esquerda diz, que o Brasil passa por um momento de fome por culpa do Bolsonaro, sendo que o próprio FMI deu uma puxada de orelha, falando, ó, vocês fizeram assistencialismo demais. Eu, em regra, sou contra assistencialismo. Porém, como o governo brasileiro fechou compulsoriamente todos os negócios, quebrou diversas pessoas, acho justo. Né, esse auxílio emergencial. Acho que até deveria ser mais abrangente, deveria
favorecer muito mais pessoas, né? E quem defendeu todo o lockdown deveria ter seu salário cortado. Quem defende lockdown, para mim, deveria ter seu salário cortado, já que defende tanto, né? Enfim. Curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais, espalhem para o maior número de gente, para a gente realmente refutar toda essa baboseira socialista aí, lulopetista, falando que não, o Brasil passa por muita fome, sendo que o próprio FMI está reclamando que o Brasil ajudou demais os mais necessitados, inclusive caiu, né, no índice de Gini, que calcula a desigualdade social, e reduziu também a pobreza. Quer dizer, enfim, vai entender a esquerda, né? Eles realmente pegam, eles distorcem coisas e ainda mentem ainda, né? Tem o próprio FMI refutando a esquerda inteira no Brasil, né? Enfim, compartilhem e comentem aqui embaixo. Um abraço.